E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós vamos, atendendo aqui a uma pergunta do nosso amigo Gustavo, nós vamos dar uma conversada sobre o cálculo do cupom semestral da NTNF, tá? Que é o Tesouro prefixado com juros semestrais. Tá? Esse material que nós estamos vendo aí na tela é aquele mesmo módulo avançado do curso de Tesouro Direto que está disponível no próprio site do Tesouro Direto. Tá? Achei essa abertura bem bonitinha, então nós começamos com ela. Então, passando aqui, então ele mostra aqui, ó, que diferentemente do Tesouro Prefixado convencional, a NTNF possui os cupons semestrais, tá? Que são 10% ao ano. Mas aí ele vem aqui com 4,88% do valor de face. Então, só para deixar isso bem claro, porque ele considera o juro composto, né? Então, como é que a gente calcula para ver se isso está certo? A gente multiplica aqui a taxa 4,88 na forma de unidade, tá? A gente multiplica um pelo outro, que é assim que a gente soma juro composto, e vai dar ali 1,099, que arredonda-se para 1,10, o 10% ao ano. Como é que eles fazem o cálculo? Eles tiram a raiz da taxa, aqui está aqui a taxa na forma unitária, a gente tira a raiz, deu ali 4,88, 1,0488, né? A gente subtrai 1, multiplica por 100, está ali os 4,88, que tira as casas, arredonda para 2 casas decimais, está aí a nossa taxa semestral. Por isso que não é 5. Muito bem. Então aqui está o esquema do fluxo, tá? A gente compra aqui e vai recebendo semestralmente os 4,88%. Então aqui ele dá umas regras assim, porque como esse título é pré-fixado, né, a nossa rentabilidade toda vai depender do valor pago na compra. Só. Porque o resto está tudo fixado. Tipo, a regra do jogo é tudo fixado. Então vamos ver assim, ó, vamos dar uma lidinha aqui rapidinho. Como a NTNF no vencimento também paga R$1.000. Porém a NTNF paga cupons semestrais, inclusive no vencimento. Mas qual seria o valor dos cupons? Que é a pergunta do nosso amigo. Por padronização, padronização do Tesouro Nacional, o pagamento semestral no Tesouro prefixado com juros é 10% ao ano do valor de face do título. Ou seja, 10% de 1.000, não muda. Semestralmente, a taxa de 10% ao ano equivale a 4,88%, que é o que a gente mostrou ali na calculadora. Como o valor dos cupons é fixo, assim como o valor de face de um título prefixado também é fixo, uma maneira de determinarmos o valor dos cupons é utilizando os dois parâmetros disponíveis, R$1.000 do valor nominal e a taxa de 4,88 ao semestre. Tá? Porque assim, o 4,88, mais uma coisinha aqui para a gente comentar. Como é juro composto, ele presume que você vai pegar aqueles 4,88 e vai reaplicar na outra metade do ano, e aí vai ter o rendimento composto de 10%. É assim que eles fazem o cálculo, tá? Então tá aqui, ó. Pegou os R$1.000, viu a taxa semestral, quanto que dá? 48,81. E é isso. Não precisa nada mais. Mas é essa a resposta? É essa a resposta. E vai ser sempre assim? Vai ser sempre isso. 4,81 por título possuído. Então aqui vamos ver aqui, ó. Aqui ele mostra a fórmula, né, do juro composto, aqui, tirando a raiz quadrada ou elevando a meio, né, para transformar a taxa anual em semestral, e aqui já o cupom, né, a fórmula do cupom calculado aqui, né, você faz, confere, vai dar exatamente o 48,80, 81. Então aqui é o seguinte, ele coloca aqui, ó, isso acontece porque ambos os títulos são prefixados, ambos os títulos, Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com juros. Porque ambos os títulos são prefixados e suas rentabilidades já estão definidas no momento da compra.
E aí ele até dá uma argumentação aqui. Se os valores dos cupons não fossem definidos, assim como o valor nominal no vencimento, não poderíamos determinar a rentabilidade bruta. É bem lógico, né? Então aqui, ó. E aí vem a pergunta aqui muito boa aqui, que aí dá pra gente entender. Você deve estar se perguntando, mas como o recebimento de R$ 48,80 de cupom semestral por título pode me garantir uma rentabilidade de 4,88 no semestre? Isso não vai depender do preço de compra do título? Sim, porque essa rentabilidade de 4,88 é em cima do valor nominal, que é o que ele vai te entregar no dia, no caso do nosso título é 2029, né? No dia 1º de janeiro de 2029. Até deixa eu anotar aqui, é 1 de 1 de 29. Então a gente compra hoje por, se não me engano, 898, depois a gente pode conferir. E o que a gente vai receber? A gente vai receber de 6 em 6 meses o cupom de R$ 48,80 e no dia 1º de janeiro de 2029 o cupom de R$ 48,80 mais R$ 1.000. É isso aí, sem correção pela inflação, porque é tudo prefixado. E lembram que esse título não é corrigido pela inflação. Então, voltando aqui à pergunta. A rentabilidade vai ser de 4,88? Não, a rentabilidade vai ser do valor que eu paguei. Aí eu vou calcular isso individualmente, para mim. Então aqui, ó. Aqui ele mostra, ó. Perfeito. A sua rentabilidade semestral depende do valor de compra do título. Os 4,88 semestrais do cupom não representam a sua rentabilidade semestral, dado que ele é pago em função do valor nominal do vencimento, que é fixo R$ 1.000. Caso você tenha pago R$ 900 ou R$ 800, o cupom sempre será de 4,88 do valor nominal. Ou seja, o fluxo financeiro semestral será de 48,80 em ambos os casos. Portanto, a sua rentabilidade dependerá do preço pago pelo título. É isso. Não tem o que mudar. Aqui outro gráfico bonitinho. Vamos seguir aqui, vamos ver aqui, tinha alguma coisa mais interessante aqui, ó. Aí, como é que ele faz aqui, ó? Ele sempre leva em conta, no cálculo da taxa do título da rentabilidade, aqui ele está usando um exemplo de 12,98% ao ano, um pouco maior do fechamento da semana passada, porque isso aqui foi na época em que foi escrito esse manual. Ele está dando ali o 12,98 e veja que ele pega todos os cupons pagos e reinveste a taxa de 1 mais 12,98. Ou seja, ele calcula como se cada cupom fosse reinvestido a mesma taxa daquele primeiro dia que você comprou. Só que na vida real a gente não vai fazer isso. A gente vai receber, ou vai, não sei, depende de cada um, mas eu estou falando em linhas gerais. Em linhas gerais, quando a gente pensa em comprar uma coisa para receber um rendimento na conta corrente, é porque ou a gente quer gastar ou a gente quer fazer outro investimento, a gente quer investir em outra coisa. Mas eles assumem que tu vai investir no mesmo papel com a mesma taxa. E aí eu pergunto, isso existe? Não, isso não existe no mercado. Ele é marcado a mercado. Então, ele tem uma oscilação na taxa mais do que diária, é 3 vezes por dia, certo? Baseado no DI futuro. Então, é muito ilusório esse cálculo de rentabilidade, que já está informado lá no site do Tesouro quando a gente compra a NTNF, porque ele considera que você vai reinvestir todos os cupons com a mesma taxa do dia que você comprou o título. Ao longo no caso do 29, tem quase 10 anos e meio pela frente, quer dizer, a gente vai receber 21 vezes o rendimento e você vai conseguir a mesma taxa que comprou no dia? É impossível, né? Vamos ver aqui. Aí então, pessoal, aqui é a rentabilidade semestral na página 24. Tem aqui a leitura para a gente ver a conclusão rápida de como é que a gente avalia. E a gente avalia do mesmo jeito que a gente avalia a marcação ao mercado, né? Se a gente comprou o título a uma taxa alta, a gente pagou pouco. Então, por exemplo, a taxa anual dele é 10%. Então, se a gente comprou
o título a 12,98, uma taxa maior do que 10%, eu vou ter uma rentabilidade bruta maior do que a teórica, do que o valor nominal. Se eu comprei a taxa exatamente igual, eu vou ter exatamente os mesmos 4,88 semestrais ou 10% ao ano. E se eu comprei a 9%, por exemplo, a uma taxa menor, o preço do título é mais caro, né? Então a gente está perdendo, porque a nossa rentabilidade bruta semestral vai ser mais baixa, porque é em cima do valor nominal de R$1.000. O que ele não informa aqui é que se o único jeito de você conseguir comprar uma NTNF a 9% ao ano, você vai pagar mais de R$1.000 e vai receber 1.000 lá no dia 1º de janeiro de 2029. Se a gente comprou a 10%, a gente está comprando ela a exatos R$1.000. E se a gente está comprando a quase 13%, nós estamos pagando bem menos de R$1.000. Aí é que o jogo é um pouquinho mais interessante, porque aí a gente vai receber 48,80, mas a gente não pagou 1.000, a gente pagou menos, porque a nossa taxa é maior. Mas, peraí, mas se isso tudo é verdade, conforme foi lido ali, a gente no último dia do título recebe o quê? Recebe os R$1.000 e o último cupom de juros. Então, se isso é verdadeiro, não interessa a data, porque essa NTNF ela já aconteceu várias vezes ao longo do Tesouro Direto, que existe desde 2002. Então, já pagou várias vezes. Então, nas datas passadas, se a gente for pesquisar os arquivos, a gente tem que achar esse valor. 1.048,80 ou 1.048,81 ou 79, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Ou se a última cotação foi alguns dias úteis antes do encerramento do título, esse valor pode variar alguns centavos a menos, né? Porque vai correr ainda alguns dias. E aí eu fui dar uma pesquisada aqui no balanço e estatísticas, ó. Tem aqui a série histórica e eu fui olhar os títulos já vencidos de NTNF e fui ver qual foi a última cotação, o último dia útil e o último valor, para ver se isso aí batia. E aí eu compilei aqui, ó, gente. Aqui. Tá aqui o título, todos eles já venceram, tá? E aqui o valor a data, o último que teve preço informado pelo Tesouro, né? Porque nos 2 últimos anos o Tesouro tira aqueles títulos de negociação, tá? O valor é meramente informativo. Então o último preço cotado da NTNF 2017, 28 de dezembro de 2016, foi 1.047,74. Qual é o valor mesmo que a gente tinha? 1.048, ali nos documentos, né, do manual, 1.048,81. 1.047,74. Quando é que ele venceu? 1º de janeiro de 17. Qual é a última data? 28 de 12. Eu acho que ele atingiu 1.048,81. Vamos ver o de 2014. Última data que eu tenho preço é 27 de dezembro de 13. Venceu 1º de janeiro de 14, ali 4 dias depois. Quanto que ele estava? 1.048,02 centavos. O Tesouro Prefixado com juros de 2013. Venceu 1º de janeiro de 13. Última cotação, 27 de 12 de 12. Qual era o valor? 1.048,24. Tá bem perto, mais 2, 3 dias aí dá para ver que ele chegou nos 1.048,81. 1 de 1 de 2012. 29 de 12 de 11 foi a última cotação. 1.048,37. Legal. Tesouro Prefixado com juros de 2011, que venceu 1º de janeiro de 2011, teve a última data com cotação 31 de 12, um dia útil antes. Legal, esse aqui muito legal, porque esse aqui dá exatamente o valor que foi depositado na conta corrente da pessoa que tinha aquele título, 1.048,80. E tem aqui, vocês viram que eu coloquei um asterisco, teve em 2010 e antes, né, esse título ele tinha 2 vencimentos no ano. Ele tinha o de 1º de janeiro do ano, que é o único que existe hoje, e tinha um vencimento também em 1º de julho do ano.
E esse título foi extinto, o Tesouro não vende mais, tá? Esse aqui foi o último que teve essa característica. Então a gente vê, no NTNF da metade do ano de 2010, a última data que ele teve preço foi 30 de junho, um dia antes do fechamento dele. E qual era o valor? R$ 1.048,80. Então tá aí. Então, tudo que está escrito lá no Manual do Tesouro Direto, a gente viu que bateu. Bateu aqui, em todos os anos que eu pesquisei, o valor, né, antes de fechar, antes de encerrar o título, é o valor que no dia útil que a pessoa recebeu na conta corrente, os R$ 1.048,80 que está informado no manual. Então tá tudo certo, é isso aí. Como é que a gente calcula? A gente nem precisa calcular. A gente sabe que para cada título comprado de NTNF, a gente vai receber por semestre, no dia 1º de julho e no dia 1º de janeiro, a gente vai receber R$ 48,80. Aí, o que eu fiz aqui? Eu fui atrás da rentabilidade, antes do imposto de renda, né, para facilitar a nossa vida aqui. E aí tá aqui, ó. Então, comprando o título agora, no último dia útil de agosto, qual taxa que eu usei? Eu usei essa taxa aqui, ó. 12,13 a R$ 898,08. Então aqui já dá uma vamos fazer aqui, ó. Por exemplo, eu vou receber R$ 48,80 dividido por 800, antes dos impostos, dividido por 898,08 vezes 100. Eu vou ter um rendimento de 5,43 garantido anual. Mas quanto é que eu vou receber líquido? Aí tá aqui, ó. A alíquota de imposto de renda maior, né? Vou receber 40,30, porque aí o imposto de renda é proporcional ao tempo que a pessoa ficou. Como vai? Isso aqui é o último dia de agosto. Até 1º de janeiro de 2019, eu tenho menos de 6 meses. Então eu pago a maior alíquota do imposto de renda que o Tesouro Direto cobra, que é 22,5%. Depois cai e depois de 2 anos está aqui, ó. A partir de 21, a pessoa que comprar esse título vai pagar nos cupons apenas 15% de imposto de renda. E está aqui os valores já previstos, né? Por que os valores estão oscilando? Pela questão da antecipação, né? Qual é a metodologia que eles usam do cálculo? Eles não usam o ano, né? Eles usam dias úteis no expoente. Então, para extrair do juro composto as raízes, né, ele é sempre trancado na segunda casa decimal. Então dá essa diferença de centavos aqui que a gente vê, tá? Mas isso é plenamente compreensível. Bom, então aí eu parei aqui e olhei aqui essa tabela, vi, tá tudo muito legal, muito bonito, nada é corrigido pela inflação, isso aí eu não canso de repetir. Aí eu peguei e pensei assim, mas vamos fazer aqui um teste aqui na vida real, né? Vou botar lá R$900 no título, que eu vou ganhar 5,5% por semestre, né? O que vai dar mais de 11% ao ano. Essa rentabilidade parece maravilhosa. Então eu vou somar todos os meus cupons com o meu valor recebido, certo? Quanto que dá? 2024,12. E aí eu fui para uma calculadora de juros compostos aqui para facilitar a minha vida, para descobrir qual é a taxa. Então eu tenho aqui, ó, valor presente, R$ 898,08, ou seja, o valor que eu paguei o título. Valor futuro, 2024,12. Que valor é esse? É o valor de todos os cupons somados e os 1.000 que eu vou receber lá no dia 1º de janeiro de 2029. Número de períodos, 10,34 anos, né? Porque é o último dia útil de agosto, até 1º de janeiro de 2019 é 0,34 anos, mais os 10 que tem pela frente. Qual é a taxa de juros do período? 8,17. Opa! Deu crack aqui.
mas a taxa que está lá no site do Tesouro não é 12,13%? Como é que na minha conta aqui da vida real deu só 8%? Será que esse site aqui tá certo? Tá certo, gente, tá certo. Por que deu só 8%? Lembram que eu comentei mostrando aqui no material? Agora eu vou mostrar direitinho aqui para vocês. Aqui, ó. O problema da coisa. Aqui, ó, essa figurinha danada aqui. No exemplo que eu fiz, porque assim, ó, a gente vai pegar o cupom, vamos ser bem franco, a gente vai gastar. Ou a gente vai investir em outra coisa. Porque vai ter outros títulos. Até 2029, meu Deus do céu, quase 10 anos e meio. Quantos títulos vão aparecer até lá? Como é que vai estar a Selic até lá? Como é que vai estar o câmbio até lá? Como é que vai estar a inflação até lá? Ninguém sabe disso. Ninguém tem uma bola de cristal tão boa quanto a da mãe de Ná. É só ela que sabe. Eu não sei. Tá? Então, assim, ó, eu não vou calcular isso reinvestindo na taxa do NTNF que eu estou comprando agora no último dia de agosto, porque essa taxa eu não sei quando ela vai acontecer de novo. E aqui no material do Tesouro Direto, vejam que todos os cupons estão calculados sendo reinvestidos à mesma taxa. Por isso que os 8,17 da vida real se transformam no que o Tesouro está dando aqui, 12,13%. Vamos marcar aqui para ficar claro. Então, assim, ó, gente, isso aqui não é sacanagem do Tesouro. Isso aqui é o método de cálculo da rentabilidade deles. Que é uma coisa que eu acho que não é muito informativo para o cara normal, que nem eu, que nem você, e nem para o dono de banco que pode pensar em querer investir na sua vida pessoal. Por quê? Porque a gente não vai conseguir achar a mesma taxa. E eu vou mostrar aqui um exemplo muito bacana. Peraí, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui do ano não é NTNB, é a F. Aqui, ó. No ano de 2015, nós tivemos a NTNF, aqui, ó, 2025. Não é 2015, é 2016. Só um pouquinho, gente. Que eu vou mostrar para vocês uma taxa sensacional. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Tinha NTNF 2027 já. Então isso aqui é o arquivo histórico, tá? De 2016, ó. Então estamos vendo aqui o mês de janeiro de 2016. Quem comprou em janeiro de 2016 pagou nesse título apenas R$685. Ou 709, ou 711, enfim. Tendo uma rentabilidade anual de 16,83%. Mas a gente já viu que essa rentabilidade... Mas quanto que ele vai receber? Quanto que ele está recebendo? Ele está recebendo R$ 48,80 por semestre. Assim mesmo, descontado o imposto de renda conforme o prazo da aplicação dele. Tá? Então aqui, ó. E esse 16,83, esse 16,83 presume que ele vai pegar cada um desses cupons e vai reaplicar a esta taxa. Só que esta taxa aconteceu em janeiro de 2016 e nunca tinha acontecido, e acho difícil que volte a acontecer. Tu pegar uma taxa tão boa quanto essa, porque as taxas hoje estão em 12%. Por isso que essa metodologia de cálculo que o Tesouro Direto usa para calcular a rentabilidade desse título, ela meio que te dá uma iludida na jogada. Tu fica um pouco iludido achando que vai ter 12% até o final, até o vencimento do título, e tu não vai. Tu não vai. E talvez eles devessem calcular isso
usando, por exemplo, a taxa, uma estimativa baseada no Boletim Focus da taxa Selic, porque isso é certo que tu vai conseguir em qualquer período do futuro da vida útil desse título. Então, até 31 de dezembro de 2028, eu vou conseguir reaplicar qualquer cupom no Tesouro Selic. Só que aí eu vou ter que usar para o cálculo uma estimativa da Selic, que não existe por um prazo tão longo assim no Boletim Focus, tá? Mas para 3 anos tem, que é 8%. Então eu consigo calcular. Mas assim, ó, com a metodologia deles, do Tesouro Direto, ele presume que tu vai ter sempre a mesma taxa. E isso não é verdade. Não é verdade. Então, pessoal, eu espero ter respondido aí a dúvida do nosso amigo, tá? Eu não queria me estender muito, mas esse título ele tem algumas coisinhas, alguns conceitos um pouco mais chatinhos, né? Que a gente precisava detalhar para ver a realidade do nosso bolso e para não ficar frustrado, né? Porque aí a gente faz o investimento, a gente vê que ele não é corrigido pela inflação, a gente vê que esses R$1.000 vão perder poder de compra lá no fim, na entrega, no dia 1º de janeiro de 29, e a gente vê também que cada cupom pago, mesmo que ele seja pago em cima de R$1.000 e eu estou pagando 800 no título, e esses 48,80 são muito mais do que 5% em cima do que eu estou pagando, mas esse valor vai ser corroído pela inflação, o valor do cupom também. E a rentabilidade até o vencimento do título não vai ser 12,13%, porque é simplesmente impossível você conseguir aplicar todos os cupons com esta mesma taxa até o final da vida útil do título. Pessoal, então espero não ter sido muito confuso. Estou aberto aí a mais dúvidas e muito obrigado por assistir. Abraço.